Mateus, capítulo 22. Então Jesus, tomando as palavras, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho um jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como se surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens, dizendo-nos: Pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém não tendo filhos, casará-se o seu irmão com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, sendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que de todas
de todos a possuíram? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus. Reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? E de quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés? E se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vós dizerem e observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais
as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, porque isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro. É aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar, ou a santificar a oferta? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o edrom e o cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engoli um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o copo e o prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhante ao sepulcro caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificai o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos do justo. E dizeis: se existíssemos no templo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificai que sois filho dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Uns deles matareis e crucificarei, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Eu os perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste
entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me vereis mais, não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor.